Bom dia, crianças. Estamos mais um momento aprendendo em casa e a nossa aula é língua portuguesa. As páginas que ficaram para serem lidas, lembram? A Pro deixou com vocês na última aula a atividade de fazer a leitura da reportagem A Vida na Aldeia, a Rotina dos Indígenas, pelo olhar da cidade grande. Lembram? A reportagem começa na página 148 e vai até a página 150. Nós combinamos que vocês leriam tudo para que hoje nós realizássemos a atividade de interpretação de texto, compreensão do texto. A compreensão do texto começa na página 151 e começa com uma análise da capa da nossa reportagem, né? Juntos observem algumas partes destacadas na reportagem. O livro traz aqui uma tarde para vocês com a reportagem e identifica partes, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e parte 5. Você vai identificar essas partes no quadro embaixo. Vocês vão completar o quadro. Porque a primeira atividade é só para observar. Observem bem direitinho esse quadro e a identificação dessas partes. No segundo, você vai observar nessas partes, as partes. Primeiro, manchete. Qual é a manchete? Né? Você vai transcrever a manchete aqui para o quadro. Não está difícil, porque está identificado na questão 1, né? Qual é a manchete, que é a parte 1, qual é a data da publicação, que é a parte 2, está lá, está tudo lá no nosso quadrinho lá em cima. Então, vocês vão preencher o quadro da questão 2 com as observações que vocês fizeram da questão 1, tá certo? Não é difícil, essa parte é muito fácil, muito tranquila, né? Na verdade, aí nós temos apenas uma interpretação visual que vai dizer para vocês quais as partes da reportagem que devem ser observadas. Vocês precisam observar as manchetes ou títulos principais. As datas de publicação são importantes, porque às vezes a gente pega uma reportagem e ela é tão antiga que tudo que tem ali deixou de acontecer, ou já não tem importância, ou outros acontecimentos já modificaram aquela situação. Então, a reportagem precisa ser analisada também a sua data de publicação, o nome do repórter ou da repórter, do sujeito que construiu a reportagem, tá certo? A legenda da fotografia, que é isso, aquela tagezinha que aparece embaixo de todas as fotos, identificando o autor e o local que a fotografia foi tirada. Geralmente também vem data, tá? Também vem o nome do fotógrafo, que é o autor da fotografia, tá certo? Em seguida, nós vamos ver aqui, ó, no terceiro, na página 152, começam a aparecer as partes da reportagem. E aí você vai, poxa, o que é isso? Quando você começa a fazer exercício, você começa a identificar. O terceiro diz, releia o olho da reportagem. Isto é o texto que vem logo após o título. Então, o que é o olho da reportagem? É o texto que vem logo após o título, como se fosse um subtítulo. Um dia na vida dos índios de uma aldeia no Mato Grosso. Esse é o olho dessa reportagem. Essa frase, após o título da reportagem, ela traz um detalhe sobre a reportagem, ela informa qual é a rotina dos indígenas, ou ela traz o assunto da reportagem. Vocês vão assinalar uma das questões, tá certo? Agora, releia abaixo, nós estamos na questão 4. Vida na aldeia, a rotina dos indígenas pelo olhar da cidade grande. Você sabia que rotina quer dizer ações práticas que acontecem de forma costumeira? Costumeira pode também se dizer repetitiva, tá? A rotina tem essa ideia de repetição, que acontece sempre. Por exemplo, as nossas aulas síncronas e assíncronas. Nós temos uma rotina de ter aulas síncronas nas segundas e sextas-feiras e aulas assíncronas na terça, quarta e quinta. Então, é a nossa rotina de aulas. Marque um X apenas nas alternativas que revelam as ações rotineiras do povo da aldeia. Vocês leram o texto, então vocês identificaram aquilo que acontece sempre. Está identificado no texto. Vocês vão marcar apenas o que é rotineiro na vida da aldeia. Na quinta questão diz assim, releia o título, prestando atenção à expressão em destaque. Vida na aldeia, a rotina dos indígenas pelo olhar da cidade grande. Observem que a palavra que está em destaque é olhar da cidade grande. Está em destaque, está em negrito. Palavras que aparecem mais escuras são chamadas em negrito. Aquelas que aparecem com uma linhazinha embaixo estão sublinhadas, né?
Marque a alternativa que pode explicar a expressão destacada, olhar da cidade grande. Essa expressão significa que a reportagem foi escrita por pessoas que gostam de grandes cidades, por uma pessoa que conhece a rotina do campo ou por uma pessoa que vive na cidade grande. Decidam e assinalem apenas uma questão. Releia o trecho a seguir. Não existe sinal de celular, internet nem smartphones, a TV em uma ou outra casa, mas a audiência é escassa. Escassa quer dizer rara. Converse com os colegas de vocês. Nós estamos online, fica difícil de conversar. Mas converse com o papai, com a mamãe, com o irmão, com o tio, com o primo, qualquer pessoa que possa dar uma ideia diferente. Qual é a provável razão da audiência da TV ser escassa? Por que vocês acham que a audiência da TV é escassa na aldeia? Agora, na sétima questão diz, releia esta frase prestando atenção na expressão destacada. Mais uma vez, uma expressão em negrito. O café da manhã não é uma refeição normal, como estamos habituados. A expressão como estamos habituados parece resolver apenas as pessoas que moram em grandes cidades, a repórter e os leitores da reportagem, ou qualquer pessoa que goste de café. O que é que vocês acham? Quando fala aí como estamos habituados, está se referindo a quem? A que pessoas? As pessoas que moram em cidades grandes, os leitores da reportagem ou qualquer pessoa que goste de café? Vamos pensar. Oitava questão. Na frase, as mães saem carregadas, as cestas transbordando de trabalho. Qual é o significado da parte em destaque? As cestas transbordando de trabalho. O que é que vocês acham que essa expressão quer dizer? Vamos lá? Pensar e escrever com as próprias palavras, viu, crianças? Lembrando, a pró sempre chama atenção para isso. Nada de ficar copiando partes do texto. Vocês têm a habilidade de construção. Eu sei que tem. Construam, então, uma resposta com as próprias palavras de vocês, tá? Agora vejam aí que no nono aparece um quadro para que vocês preencham. A reportagem relata como é e como funciona a escola da aldeia. Compare a escola da aldeia com sua escola e complete os dados do quadro. Bom, na verdade é que nós temos uma situação que a maioria das questões são pessoais, né? Mas dá para vocês fazerem. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá certo? É comparar a escola das crianças lá da aldeia com a escola de vocês. Tá certo, minha gente? Na página 654, gente, a gente não vai até o final. Observem aí que na foto que eu estou mandando para vocês tem o nome escrito a lápis até aqui. Sabe por quê? Porque. Vou dizer. Porque a partir de baixo, linguagem e construção do texto não será utilizada por vocês hoje, só na próxima aula, tá bom? Então, vamos na letra B, do nono. Bem, com os colegas, comparem os dados da escola onde vocês estudam com os da escola da aldeia da Cibetânia. Não dá para a gente fazer isso com as pessoas, a gente tem que fazer com outras pessoas, tem que fazer com quem está em casa, né? Agora, registre a conclusão de vocês sobre a comparação que fizeram. Vocês compararam no quadro, vocês conversaram sobre essa comparação. Agora vocês vão dizer, e aí? O que é que tem mesmo de diferente? O que é que tem de igual? Tudo que vocês conversaram, que vocês anotaram, vocês vão condensar em uma frase apenas, tá certo? Considerando sua leitura da reportagem, responda. Agora estamos finalizando o exercício. O que é relatado no texto? Onde os fatos relatados acontecem? Quem está envolvido no relato? E quando o relato foi publicado? Olha, coisas que a gente já analisou até lá no começo. Mas dá para a gente analisar de novo. 11ª e última questão. Alguns colegas diriam, estou no 11. Lembram? A Pró já falou sobre isso. Esses números representam uma leitura ordinal. Ainda que não apareça aquela bolinha do ordinal, nós vamos dizer, estou no 10º, estou no 11º. Tá certo? Então, na reportagem, o que indica que o relato abrangeu o período de um dia na vida dos índios? Copie do texto, agora tem que copiar do texto, viu, gente? Copie do texto palavras ou expressões que comprovem sua resposta. Então, o que é que nesse texto que indica que o relato aconteceu sobre um dia? Foi só um dia na vida dos índios. E aí você vai olhar, você vai dizer quais palavras comprovam essa resposta,
tá certo? E assim nós terminamos a nossa aula de hoje de língua portuguesa, que é uma interpretação do texto da nossa reportagem sobre a vida dos índios, que começa na página 148, não é mesmo? E vai até a página 154, atividade completa. Leitura e interpretação, certo? Bons estudos, meus amores! Até já!